Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Sabendo os irmãos que Obadias tem apenas um capítulo, hoje eu quero focar com os irmãos nos versos 11 e 12, mas nós vamos fazer a leitura desde o primeiro, para que a gente possa ter o contexto daquilo que está sendo falado. Mas o foco do sermão hoje será nos versos de número 11 e 12. Obadias, capítulo 1, o único capítulo, versos 11 e 12. E vamos entender a palavra de Deus sobre o povo de Edom e as lições que podemos tirar para a nossa vida diária. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto bíblico, desde o verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Supremo Senhor, o Deus que é zeloso com o teu pacto e com o teu povo, mas vingador daqueles que lhe provocam diariamente. A ti, Senhor, seja a honra, a glória, a nossa adoração. A ti seja a nossa vida, como cantamos a ti, Senhor. Obrigado por tua palavra, que permanece viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Senhor. Tu és um Deus santo e justo, e por isso executou o teu juízo sobre toda a terra de Edom. Não houve um só que prevalecesse contra a tua fúria. Mas o Senhor é um Deus que ama o teu povo, que guarda a tua aliança. Ensina-nos, Deus, a tua verdade por meio da tua palavra. Expõe a nós, Deus, as verdades, as lições contidas nos textos sagrados. É assim que nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós iremos dar continuidade ao livro do profeta Obadias. Os irmãos sabem que já faz algumas terças que temos pregado nesse precioso livro. Quantas informações importantes que nós temos nesse profeta, que muitas das vezes é um profeta esquecido no meio da igreja. Existe a possibilidade de haver irmãos que há 10, 15, 20 anos são convertidos a Cristo e nunca ouviram sequer um sermão no livro desse profeta. E quão triste isso é, porque é negar a verdade de Deus à sua igreja, é negar o conhecimento de Deus, desse profeta, daquilo que Deus ensinou e profetizou, para que a tua igreja possa ter conhecimento dessas verdades. Nós estamos entrando hoje num segundo momento desse livro, num segundo momento daquilo que Neemias está profetizando. Os irmãos sabem muito bem que dos versos de número 1 até o versículo de número 10, que foi pregado na última terça-feira, nós estávamos apontando o tempo todo para a fala do profeta, que se refere ao juízo de Deus sobre o povo de Edom. Ainda estou com a voz perturbada, irmãos. O juízo de Deus sobre Edom. Mas, a partir do versículo de número 11, o profeta ele vai dar uma mudada na sua narrativa. Mas, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo, a partir do versículo de número 11, creio que se faz necessário eu rapidamente relembrar com os irmãos quais são os juízos que Deus apontou, profetizou, para que Edom fosse destruído. Se os irmãos lembrarem bem, e de uma forma muito superficial, uma vez que nós já pregamos algumas vezes nesses textos, dos versos 1 a 10, nós temos algumas afirmações e afirmativas que Deus fez contra o povo de Edom. A primeira delas, abrindo já o versículo de número 1, é notoriamente o juízo de Deus sobre todo o povo. O versículo de número 1 já prepara todo o tom da carta e da profecia desse profeta de Deus, aonde Deus irá tratar com esse povo, mas o tratamento desse povo é um tratamento final da parte de Deus, onde ele vai vir com juízo, não havendo mais, nessa altura da fala de Deus, nesse momento do ministério do profeta de Obadias, a possibilidade desse povo se arrepender, uma vez que Deus vai trazer juízo sobre eles. No versículo de número 2, mostra-se a ação de Deus sobre a maldade do povo de Edom, onde Deus faz com que esse povo seja um povo pequeno diante dos outros, e não apenas pequeno, mas desprezado diante de todos. Versos 3 e 4, fica notório a nós nessa profecia, todo o orgulho, o egocentrismo de quem é essa nação. Isso é declarado nessa profecia, em que o profeta com o dedo em riste aponta para Edom e profetiza isso em Edom. Versos 5 e 6, começa-se o primeiro ato do juízo, que além de ser algo em que eles já estão pequenos e desprezados, Deus começa a tirar tudo o que eles possuem. A narrativa dos versos 5 e 6 é uma narrativa bastante firme, como nós estudamos, extremamente intensa e profunda, da qual está fazendo com que aquela nação se torne uma pária na sociedade, porque eles estão perdendo absolutamente tudo, até mesmo suas roupas, suas moradas, tudo está sendo invadido. Então já começa o primeiro processo rápido, visível daquilo que Deus está fazendo com eles. Versículo de número 7, nós vamos ver Deus quebrando toda a aliança política que Edom fez com as demais nações. Deus fez com que amigos se tornassem inimigos, aliados se tornassem traidores contra Edom. E não apenas aliados qualquer. O texto diz que aqueles que comiam da mesa de Edom, aqueles que eram próximos, que havia um relacionamento, é justamente esses que estariam traindo também. Então vai existir uma dor. Existem questões de afeições, onde eles não conseguiriam nem sequer entender, diz o final do versículo de número 7, o que estava de fato acontecendo. Versículo de número 8, vem um segundo passo dessa justiça, desse juízo de Deus sobre Edom, onde Deus vai fazer com que a sabedoria, o entendimento, a inteligência de toda a nação seja invalidada diante do decreto e da soberania de Deus. Nós tratamos muito isso, que a sabedoria humana,
por mais boa que ela possa ser, ela tem um limite. Qual é o limite da sabedoria humana? Os decretos e a soberania de Deus. Não importa o que os homens possam decretar, possam projetar, possam planejar, a última palavra sai da boca do Senhor. E isso ele deixa muito notório no versículo de número 8. Versículo de número 9. Nós vemos agora Deus tirando por completo a coragem dos edomitas e toda a força bélica para se defenderem, para irem à frente e tentarem lutar contra aqueles que iriam invadir a mando do próprio Deus. É dito que os valentes, eles ficaram atemorizados, perdendo então toda a compreensão daquilo que eles tinham, da sua valentia, da sua coragem e, obviamente, perdendo toda a força bélica. E no versículo de número 10, claramente o texto nos diz que Deus estaria tirando por completo toda a honra de Edom. Toda a honra de Edom seria tirado, uma vez que eles fizeram, diz o versículo 10, violências contra Jacó. E por isso, eles seriam cobertos de vergonha, isto é, toda a honra seria tirado. E falamos bastante sobre a doutrina de como funciona a punição pela violência. Os irmãos se lembram, nós fomos para o Antigo Testamento, já vimos isso expresso na lei de Moisés, fomos para o Novo Testamento, vimos isso expresso também referente à violência, de como Deus trabalha vida por vida, de como Deus entende que existe a necessidade de que a justiça seja justa e de como é perdoar o pecado cometido, mas a justiça precisa ser feita. Os irmãos se lembram disso? Amém, irmãos? Então tá bom. Até aqui, o profeta tem como objetivo mostrar o juízo divino sobre toda a nação de Edom. O final desse juízo não é feliz. Tanto nos versículos de número 9, como nos versos número 9 e 10. O versículo termina dizendo que haverá um extermínio. Uma palavra extremamente pesada, dura, intensa. O extermínio nada mais é do que deixar de existir. É o ato de depopulação de uma nação, onde Deus, um por um, estaria julgando todo o povo. E esse julgamento culminaria na morte. Não haveria mais o que ser feito. Aliás, é só fazermos a pergunta óbvia: cadê Edom? Onde está Edom? Não existe mais. Porque eles alcançaram o nível da misericórdia que Deus tinha para eles, sabendo que Deus se dispôs de um bom tempo de misericórdia, no mínimo 1.500 anos, apontando o dedo para eles, dizendo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. E eles não davam ouvidos. Dos versos, então, de 1 a 10, nós temos o juízo de Deus sobre a nação de Edom. Hoje se começa um novo momento, porque dos versos de número 11 a 14, Obadias ele vai trabalhar as razões do porquê o juízo veio sobre eles. Versos 1 a 10 é o juízo. O que aconteceria? Qual seria o processo do juízo de Deus sobre esse povo? E qual seria o fim? O extermínio. Mas Deus é um Deus justo, não apenas em julgar homens, mulheres, crianças, nações, impérios, os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres. Deus, ele é justo em informar o porquê ele está julgando, para que não haja dúvidas. É bem verdade que se nós formos honestos com a nossa própria vida diante de Deus, nós vamos saber falar o porquê é que Deus está nos corrigindo como crentes. Porque existe essa disciplina em nós. Sabemos aonde precisamos melhorar, sabemos aonde temos sido faltos para com Deus, mas Deus não confia na mente humana. Deus confia na sua própria integridade. E é por isso que, dos versos 11 a 14, Deus vai começar a trazer as razões do porquê é que ele vai julgar esse povo.
embora eles pudessem saber, mostrar isso de forma oficial, da boca do próprio Deus, deixa claro o que é que Deus esperava deles, o que é que aonde foi que eles transgrediram, e serve para nós, as gerações posteriores, aprendermos com os erros deles e sabemos, é melhor a gente não ir por esse caminho. É melhor nós não trilharmos essas mesmas ruas e avenidas da vida que eles trilharam, porque isso trouxe a justa ira, fúria de Deus sobre eles. E nós, como somos no mínimo espertinhos, a gente não vai querer isso para a nossa vida. Não tem por que a gente buscar e clamar a ira de Deus sobre nós. Então nós iremos evitar nos erros em que eles cometeram. Então o motivo de Deus falar nos versos 11 a 14 não é apenas deixar claro os autos do processo que Deus tem contra eles, as acusações que Deus tem contra eles, mas deixar prescrito na sua santa palavra os caminhos em que os nossos pés não podem pisar, muito menos trilhar. E existem informações muito importantes aqui, nesses 2 versículos, que nós falaremos hoje com a graça de Deus, que são os versos 11 e 12. Amém, irmãos? Eu quero, por favor, chamar a atenção aos irmãos, de lerem comigo novamente, apenas o versículo de número 11. Olha o que é dito. Todos leiam comigo, por favor, olha só. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. E aqui começa, então, as razões, as motivações pelos quais Deus começa a mostrar a eles e dizer, é por causa desses feitos que eu vou exterminar vocês da face da terra, porque durante todo esse tempo eu chamava vocês ao arrependimento, vocês não deram ouvidos, e por causa disso, o meu justo juízo recairá sobre vocês. E eu quero trazer, então, algumas lições importantes aos irmãos, no versículo de número 11. A primeira delas, em primeiro lugar, que claramente se demonstra a nós aqui no texto, e ela é de suma importância para nós, é o não reconhecimento de Jerusalém como seu irmão. O não reconhecimento de Jerusalém como sua família. Por favor, olhem novamente nos versos 11 e percebam as palavras que o Deus Todo-Poderoso usa no versículo dizendo que estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas. Estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas. Irmãos, estranhos e estrangeiros é o nome que Deus utiliza para apontar todas as nações da história que se levantaram contra Israel, contra Jerusalém. A maneira de Deus olhar para essas nações que se levantavam tentando invadir o território da cidade de Deus, do povo de Deus, com maldade e desejando destruir a cidade, todas as vezes eles foram chamados de estranhos e estrangeiros, demonstrando claramente a maneira como Deus os via. A maneira como Deus os via. Nós podemos citar aqui nações que fizeram isso, que rapidamente vem à nossa mente. Os assírios fizeram isso. Os babilônicos se levantaram no seu império para destruir o povo de Deus. E olhe que Babilônia era um povo enorme, não conseguiu destruir Israel. Não foi pela força própria de Israel, foi porque Deus era com eles. O Egito os manteve cativos por 430 anos. Depois tentou novamente, no período de reis, no período das crônicas, destruir novamente. Profetas profetizaram contra o Egito, inclusive Isaías. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 13, por exemplo. Profetizando contra o Egito, porque eles estavam tentando novamente pegar Israel para eles, destruir o povo de Israel. Os filisteus zombavam do povo de Deus, dia e noite. Todos estes povos foram apontados o tempo todo como grandes nações que se levantavam para destruir o povo de Deus.
E Deus, o tempo todo, ao conversar com a sua nação de Israel, falava que eles eram estranhos a Deus. A ideia de dizer que eles eram estranhos que levaram os teus bens, a palavra estranhos é que eu não os conheço. Deus dizendo, não os conheço com intimidade. É óbvio que Deus sabia quem eles eram, mas Deus não tinha aliança com eles. Deus não tinha relacionamento com eles. E novamente Deus reforça essa ideia ainda no versículo 11, dizendo, e são estrangeiros, eles não fazem parte do povo da aliança. Mas eles se levantam de tempos em tempos, seja a Assíria, seja a Síria, seja a Babilônia, seja Egito, seja os filisteus, seja o pessoal de Jericó, seja todos aqueles heteus que os irmãos sabem que existem na Bíblia, que se levantavam contra o povo de Deus, e sempre Deus tinha uma palavra a eles: eles são estranhos diante de mim. Eles serão estranhos, e são estranhos diante de mim. Em todas as investidas de Deus, para socorrer o seu povo, e assim ele fazia, existia uma palavra, uma expressão, uma frase padrão na boca de Deus. É verdade, muda-se aqui um texto, muda um outro texto de acordo com o profeta, de acordo com a narrativa, mas o significado é o mesmo. Existia uma expressão clara de Deus contra o povo que se levantava contra Israel. E era justamente essa expressão: vocês se rebelaram contra o meu povo. Deus sempre vai trazer essa informação. Vocês se rebelaram contra o meu povo. E não existia mais nenhuma frase da boca de Deus, a não ser juízo sobre as nações que se levantavam contra o povo de Deus. Vocês se rebelaram contra o meu povo, diz o Senhor. E depois vinha uma descrição de palavras de juízo, onde Deus iria destruir. Mas quando chega em Edom, Deus não fala isso. Deus não diz isso. Deus não disse: vocês se rebelaram contra mim. Ele muda a forma de falar. E a maneira como Deus fala nos chama algumas atenções necessárias para o que Deus quer nos ensinar. Quando Deus vai se referir diretamente a eles, de acordo com o versículo de número 11, sabe o que Deus faz? Ao invés de falar com eles, dizendo: vocês se rebelaram contra o meu povo, Deus, no verso 11, cita o que ele fazia com aqueles povos que Deus nomeia como estranhos e estrangeiros. Prestem atenção no que Deus está fazendo aqui no texto. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Significa que Deus está falando de dois grupos distintos aqui. O primeiro grupo é o grupo de uma nação, Jerusalém. Jerusalém não é Edom. Os judeus não são edomitas, mas é um grupo. O segundo grupo é o grupo de pessoas, nações, impérios, reis, que Deus denomina estranhos e estrangeiros. Mas Deus não chama Edom de estranhos e estrangeiros, porque senão Deus não falava em terceira pessoa sobre esses outros povos. Por que é que Deus faz isso? Então, onde eles se encaixam? Eles não podem ser Jerusalém, óbvio. E Deus está dizendo que eles não fazem parte daquele grupo de pessoas que Ele mesmo determina como estranhos e estrangeiros. Então, quem é Edom? Edom é família. Edom vem de Esaú. Eles são primos. E no hebraico, primos e irmãos é usada a mesma palavra. Assim como no grego. Eles são irmãos. Deus está trazendo um destaque dizendo: isso não pode acontecer. Isto é inadmissível. Vocês não são a Assíria. Vocês não são Babilônia. Vocês não são o Egito.
Vocês não são os filisteus. Vocês deveriam se reconhecer quem vocês são. Vocês são Edom. Vocês são os irmãos de Jacó. Aliás, olhem novamente o versículo de número 10. E ele diz exatamente isso. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Deus não diz, como ele sempre usa esse padrão, por causa da violência, do mal, da investida, da destruição intentada contra o meu povo. Ele não usa o mesmo termo. Mas ele denota que o pecado de Edom é pior, porque Edom tem ligação afetiva e parental com Israel. E é espúrio um irmão se levantar contra outro irmão, e isso já dizia na lei de Deus. Eles não quebram apenas a lei da violência, eles quebram a lei da família. Eles não apenas respeitam ou desrespeitam aquilo que Deus quer de como as nações vivam em paz. Eles desconsideram a família. Eles estão desconsiderando a lei da família. E aqui nós conseguimos ver, evidente, eu sei que é chovendo molhado que eu irei falar, mas uma maturidade tão perfeita e gloriosa da parte de Deus, que Deus consegue conversar com Edom no verso 11, dividindo, separando os assuntos. Deus sabe que foi Ele quem determinou que o menor serviria o maior, os gêmeos, Esaú e Jacó. Deus sabe que foi Ele quem determinou, decretou, em sua soberania eterna, justa, perfeita, que o seu povo partiria da descendência de Jacó. Deus sabia disso, foi Ele que fez. Mas Deus, nesse momento, no verso 11, não está levando isso em consideração. E a gente pergunta, por que Deus está levando isso em consideração? Simples, porque nada tem a ver uma coisa com a outra e não devemos confundir alhos com bugalhos. Deus está falando de assuntos diferentes. Somos nós que, a exemplo de Edom, gostamos de misturar todos os assuntos. Existe na vida de alguém um problema, em uma única, determinada, específica área, seja qual for. A gente olha para a pessoa e macula a vida inteira. O ser humano faz isso. Deus não está fazendo isso. Deus está muito claro em saber que, sim, eu rejeitei Esaú, mas não justifica o que vocês estão fazendo a Israel. São coisas diferentes. O que vocês estão fazendo a Jerusalém. E por mais de 1.500 anos. Aliás, e aqui vem algo importantíssimo. Aliás, a eleição soberana de Deus sobre a raça humana, ela é uma eleição individual. Romanos 9, quando vai se falar de Jacó e Esaú, e trazendo isso lá para o Gênesis, é um problema só dos dois indivíduos. É um problema só de Jacó, como pessoa, indivíduo, CPF e Esaú. Em nenhum momento as Escrituras dizem que Deus rejeitaria toda a descendência de Esaú a salvação. O que Deus não permitiu é que a primogenitura não fosse deles. São coisas diferentes. Pergunta se eles tiveram cabeça para lidar com isso. São coisas diferentes. Eles não teriam a bênção da primogenitura. Isso viria por Jacó. Mas se em algum momento da história a descendência de Esaú se arrependesse dos seus pecados, nos formatos, obviamente, da antiga aliança, que é onde eles viviam, e eles se voltassem à lei de Deus, como muitos estrangeiros se achegavam aos judeus, confessavam o Deus de Israel, os homens eram circuncidados independente da sua nacionalidade, faziam o pacto com Deus, guardavam a dieta religiosa, guardavam os dias sagrados, as festas e os sábados, ele era um judeu. E Esaú, a descendência eu me refiro, poderia fazer o mesmo.
Senhor, olha, a gente entende que o Senhor não queria para nós a primogenitura. Mas a bênção maior, o Senhor pode nos dar. O perdão dos pecados e a salvação da nossa alma. E em nenhum momento eles recorreram a Deus. Eles preferiram quebrar a lei da família, desrespeitando a família. Por isso, Deus não os trata como estrangeiros e estranhos, no versículo 11, fazendo com que estrangeiros e estranhos são um grupo separado de Edom. Eles não fazem parte da mesma turma. Eles são irmãos de Jacó. Eles são irmãos de Jacó. Deus levou este ato em consideração como razão para o seu juízo. Homens que não conseguem olhar para o seu irmão de fato como ele é, um irmão. Essa é a primeira razão demonstrada no texto pelo qual Deus julgou Edom. Queridos irmãos, o texto é claro para nós no versículo de número 11, em como é que nós aplicamos essa verdade no nosso cristianismo. É que nós precisamos reconhecer os nossos irmãos. Sejam irmãos de fé, sejam irmãos biológicos. Eu não sou bobo, você não é bobo, e nós sabemos que existem variáveis e variáveis nessa questão. Então, como é que a gente aplica isso na prática do nosso cristianismo? É que nós, como seres humanos, tementes a Deus e subordinados à sua santa palavra, entendemos que todos nós concordamos em discordar naquilo que não é fundamental. Nós concordamos em discordar. Se eu olho para o meu irmão, e aqui, irmãos, eu vou falar a nível de igreja, mas isso também serve para a nossa família. Se eu olho para o meu irmão, seja ele biológico ou pela fé, os da fé, e eu discordo de uma opinião dele, é só uma discordância. Segue a vida. Se o meu irmão gosta de vermelho e eu gosto de azul, segue a vida. São questões diferentes. Se ele gosta de macarronada e eu arroz com feijão, segue a vida. Isso não muda em nada. Mas esse é o mais simples da discordância. Existe um outro nível. Às vezes a minha discordância, ela é discordância de caráter moral e criminoso. Pode existir, infelizmente. A discordância é de caráter moral e criminoso. Como é que nós reagimos a essa situação? Como a Bíblia nos pede. Nós andaremos de mãos dadas até que ele transgrida algo que não faça parte do reino de Deus. Ao transgredir, nós não damos mais as mãos. Nós não damos. Porque sempre, eu vou repetir, sempre nós ficaremos do lado de Deus e daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é virtuoso. Sempre faremos isso. Sempre, não há problemas. Nós sempre estaremos do lado da justiça. E esperemos em Deus que a justiça não seja falha. Mas estaremos do lado da justiça. Daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então nós podemos discordar. Mas o que o texto está falando é que, ainda que haja discordância, em hipótese alguma, nós seremos os agentes de destruição da vida dele. Isso muda tudo. Não somos nós que iremos humilhá-lo, destruí-lo, fazer com que ele passe por momentos vexatórios. Não somos nós que iremos aniquilá-lo.
É isso que o texto está nos ensinando. Porque nós não somos estranhos e nem estrangeiros. Se necessário for, nós precisaremos até nos afastar. Não é o que a gente queria, mas por amor ao Evangelho e pela justiça de Deus, nós vamos ter que nos retirar desse convívio com você. Mas eu não vou destruir a sua vida. Eu não vou ser o agente que vai macuminar com mais pessoas para destruir o próximo. Aliás, aqui é uma moeda de duas faces. Por 1.500 anos, no mínimo, Edom tentou contra Jerusalém. Mas existe o outro lado da moeda. Jerusalém também tinha suas diferenças, que são as mesmas, com Edom. Mas não existe um registro de que Jerusalém se reúne, forma um grupo de pessoas e diz: vamos acabar com Edom. Eles discordavam da moral de Edom, discordavam da falta de fé porque eles já não adoravam o mesmo Deus como deveriam, eles zombavam da fé do próprio Deus que tinha criado eles, mas em nenhum momento Israel se levantou contra e disse: vamos acabar com eles. Então aqui quem nos ensina é Jerusalém. Eles entenderam o princípio. Não damos as mãos, não dá mais, mas jamais eu vou destruí-los diante da família, da sociedade, do grupo. Não, isso não se faz. Porque se eles forem dignos de destruição, a mesma Escritura que pede para nós agirmos assim é a Escritura que diz que a vingança é do Senhor, não é nossa. Não é nossa. Então, o primeiro caminho que nós não devemos trilhar é o mesmo caminho de não reconhecer irmãos. Todavia, essa aplicação que eu faço agora com os irmãos é um extremo. O texto está muito aquém disso. Jerusalém não está fazendo nada. Jerusalém não está provocando-os. Jerusalém não está falando mal deles. Jerusalém não está trazendo problemas para a nação de Edom. Jerusalém, nesse momento e nesse contexto, é uma santa cidade de fato. Eles não estão fazendo nada. São bons de convívio. A aplicação eu estou forçando para entender em casos que é mais difícil de lidar. Mas o que o texto está nos mostrando é que Jerusalém não está fazendo nada. Então nós aprendemos com Jerusalém o quê? Que quando nós entendermos o que significa a fraternidade, que é a irmandade, isso muda a nossa posição e o que Deus espera de nós. E o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus esperou de Edom? Que quando eles foram, de acordo com o verso 11, invadidos, para que fossem levados os seus bens, diz o verso 11, entrando pelas portas e deitando as sortes sobre o que havia em Jerusalém, como irmãos, eles deveriam estar presentes. Mas presentes para quê? Eles deveriam estar presentes para acalentar Jerusalém e não deixar Jerusalém mais confusa. Eles deveriam, o qual eles fizeram, eles deveriam estar presentes para ajudar Jerusalém e não para matar os judeus, como é descrito no versículo de número 14. Eles mataram os seus irmãos. Eles deveriam estar presentes para trazer paz sobre Jerusalém e não para trazer mais perturbação. Porque o convívio com Jerusalém era simples. Não tinha variáveis que eu coloquei aqui na aplicação. Eu sei que existem variáveis que nos impedem de fazer isso. É entendido, mas não haverá levante da nossa parte. Isso não. Mas Jerusalém precisava de ajuda. E eles não faziam nada para dificultar a vida de Edom. Então Edom poderia ter ajudado. E isso é uma lição importante para a nossa fé. O que está acontecendo aqui? Uma segunda lição, que também vai mostrar a segunda razão
pelo qual o juízo de Deus veio sobre a nação de Edom. A tua presença. Vocês estão prestando atenção? A tua presença. A presença. Em eventos específicos, fala muito a teu respeito. Isso é uma lição gloriosa. A tua presença, em eventos específicos, fala muito a teu respeito. Olhemos novamente para o versículo de número 11. Diz o texto: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Você estava lá no dia. A nossa presença em situações, em ambientes e lugares, fala muito de quem nós somos. E isso é um cuidado que precisamos ter. Deixa eu contar uma coisa aos irmãos. Se você ler a Bíblia, todo o Antigo Testamento, não existe um único lugar, não há um único texto, não há um único versículo que Edom estava presente na alegria de Israel. Que Edom estava presente no momento em que Israel celebrava algo a Deus. Edom não estava presente para compartilhar das suas conquistas, das conquistas de Jerusalém, do povo de Deus. Edom não estava presente para estender a mão. Edom não estava presente para ajudar. Edom não estava presente para construir. Edom não estava presente para planejar. Não estava. Não estava. Edom nunca esteve presente nos momentos bons do povo de Deus. Nunca esteve. Nunca esteve. Mas no momento da calamidade, no momento da invasão, no momento do espólio, ali eles estavam. Ali eles estavam. E isto mostra muito de quem era a nação de Edom. Isso mostra muito do caráter do país, da cidade, do reinado de Edom. Isso mostra muito da visão de mundo que eles têm. Isso mostra muito da visão de vida que eles têm. E isto mostra muito da visão de pessoas que eles têm. Porque o lugar em que você está presente, os ambientes, os momentos específicos, em especial, fala muito a teu respeito. Fala mesmo. E fala muito. É interessante como, no momento em que mais Israel precisou, e que estavam passando por vergonha, onde eles foram levados a perderem os seus bens, Israel, Jerusalém, verso 11, e também a humilhação de todas essas nações entrarem pela porta de Jerusalém, ali se referia ao período da Babilônia. Eles estavam lá para ver de perto. Para ver de perto. Resumo da ópera. O que é que Deus está falando aqui? Que em toda reunião, que é uma boa reunião de aspecto positivo, eles não estavam. Mas nas reuniões ruins, nos momentos ruins de aspecto negativo, eles estavam presentes. Deus não se esqueceu dessa atitude de Edom e se tornou a segunda razão pela qual Deus destruiu a nação.
A nossa presença em momentos específicos, em ambientes específicos, mostra muito quem nós somos, principalmente para Deus. E a presença de Edom neste dia em Jerusalém se tornou uma razão para o juízo divino de extermínio sobre a nação. Está no texto. Como é que fazemos então? Talvez existam alguns princípios do nosso cristianismo que precisam ser reavaliados e realinhados com a palavra de Deus. Eu falo aqui no aspecto de igreja, mas, por favor, isso serve para ser aplicado em qualquer esfera da vida, no trabalho, na escola, na família, em qualquer esfera, no ministério. Verdade seja dita. Existem irmãos, porque nós estamos tratando de irmãos no texto, existem irmãos que nunca estão presentes para ajudar. Existem irmãos que nunca estão presentes para se doar. Existem irmãos que nunca estão presentes no dia em que a igreja se reúne para planejar. Isso cabe em qualquer área. Eu estou falando da igreja porque está falando de povo de Deus aqui. Então, não estão presentes. Eles não estão presentes quando a igreja se reúne para celebrar um novo propósito de Deus para a igreja local e para dividirmos as tarefas. Eles não estão presentes. Eles não estão. Ah, depois você me fala, depois... Eu não vou falar não, irmãos. Não sou pombo correio. A gente fez aqui, eu não tenho que ficar avisando. Outro dia me cobraram. Se a gente não for, o senhor tem que avisar. Eu? Onde está escrito isso? Não, não vou não. Você corre atrás. Porque você nem sabe tudo o que aconteceu e você está querendo colocar as asinhas para o lado de fora. Não é assim que funciona. Eu tenho um carinha de bobo, mas chega uma hora que eu não sou. Porque cansa. Quando é uma reunião de aspecto positivo, uma reunião de aspecto da bondade de Deus sobre a igreja, não estão. Mas se estourar alguma coisa na igreja, vai ter que ser levado em assembleia. Tem gente que ressuscita do cemitério e vem ouvir. Aí comparece. Aí quer ouvir. E não quer ver por amor a Deus. É porque é fofoqueiro. É porque gosta de especular. É porque é carnal. É porque não ama o reino. Essas pessoas são os edomitas de hoje. O texto fala isso. Vocês nunca estiveram presentes nos momentos em que a minha bênção vinha sobre o teu irmão. Vocês não compartilhavam da alegria que eu derrubava sobre Israel. E foram bobos. Foram bobos. Porque é só aplicar a lógica. Na Bíblia, é aplicar a lógica. O que Deus falou para Abraão? Eu vou abençoar. Quem abençoar você? Até para serem hereges, são ruins. Era só falar, estou junto, não concordo. É isso que eu não vou perder a bênção. O que tem que ajudar? Porque eu sei que a bênção vai vir sobre mim também. Se Deus vai abençoar quem abençoou Abraão, se Deus vai ser com quem fica com o povo de Abraão, estou aqui. Não. Porque o orgulho destrói a inteligência humana. O orgulho desfaz a sabedoria que Deus deu aos homens. Eles preferem ir contra Deus do que quebrarem seu próprio orgulho. E foi isso que eles fizeram. Nunca estiveram presentes num momento bom, mas no momento da aflição, estavam presentes. E não apenas presentes. Levantaram a mãozinha e quiseram falar. Porque diz o texto que eles fizeram algumas coisas aqui também. Não só estiveram presentes, aí agiram. Aí agiram. Porque existe algo da natureza de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Desde a queda, o ser humano dá um valor maior àquilo que é perverso. Aquilo chama mais a atenção. Exemplo bobo, bobíssimo. A internet descobriu isso. Como é que se ganha dinheiro hoje? Uma das maneiras de se ganhar
futilmente dinheiro na internet. Clickbait. Você vai lá e põe uma notícia que não é exatamente aquilo. Veja quem morreu essa semana. Pronto, 1 milhão de visualização em 1 hora. Mas está lá, curso online grátis para a sua área. A única pessoa que clicou foi você, depois que você postou, para ver se está funcionando o link. Saiba o que aconteceu com o casamento de quem traiu global. Meu Deus, milhões de comentários. Aquilo enaltece a minha maldade, enaltece o DNA de Adão em mim. Eu xingo pessoas que eu nem conheço, eu ofendo pessoas que eu nunca vi na vida. Mas se uma atleta falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em libras, para o mundo. Vocês estão entendendo? Que Edom não habite em nós, irmãos. Que o Senhor nos livre de sermos como Edom. Que o Senhor guarde os nossos corações de não estarmos presentes apenas em ambientes desconfortáveis para o próximo. Porque como irmãos que somos, nós deveríamos dar guarida, estar presentes. Como eu disse, eu entendo as variáveis. Por isso que Deus também entende. Ele diz, se possível, tem vezes que não é possível você ter paz com todos. Não dá mais. Você tentou, não dá. Então, ok. Mas você tentou, tentei, então acabou. Porque a tua parte você fez. Mas os edomitas não pensavam assim. O que os edomitas queriam não era a justiça divina, o que eles queriam era o sangue. O que eles queriam não era a justiça saudável de Deus, eles queriam a vingança. Eles não queriam mais resolver o problema entre Esaú e Jacó, teologicamente. Eles queriam a destruição total de Jerusalém. Era o que eles queriam. Por isso eles estavam presentes. E a nossa presença, em momentos específicos, fala muito sobre quem nós somos diante de Deus e da igreja. Fala muito. Terceira lição. Verso 11 ainda. Diz o texto, vamos ler novamente? No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Em terceiro lugar, nós, povo de Deus, devemos ser instrumentos que somam na vida de alguém e não que subtraem. Nós, que somos povo de Deus, devemos ser pessoas, instrumentos na mão de Deus, que somam ao próximo e não que subtraem. Percebam como o Senhor Deus Todo-Poderoso termina o versículo de número 11. Tu mesmo era um deles, é uma acusação. De qual natureza? De que no dia em que estranhos e estrangeiros estavam já dentro de Jerusalém, destruindo Jerusalém, roubando Jerusalém, existem alguns bens que nós não sabemos quais são, mas existem alguns bens que possivelmente tinham uma valia muito grande para esses estrangeiros, que eles não entraram num acordo e parece que eles iam sair no tapa para roubarem. Para eles não estragarem a invasão, eles chegam num acordo. Vamos tirar na sorte. No popular, no par ou ímpar. Quem ganhar, leva embora esse despojo específico. Depois a gente tira de novo. Quem ganhar, leva aquele despojo específico. A gente tira de novo. Quem ganhar, leva o despojo específico. Sabe quem estava lá fazendo isso? Edom. Verso 11, final do verso 11. Tu mesmo era um deles.
Edom estava lançando sorte sobre bens, conquistas e bênçãos que não era deles. Eles não estavam somando ao seu irmão, sendo alguém que edifica o seu irmão. Eles queriam a bênção do seu irmão. Eles queriam a vingança por causa do seu irmão. Eles queriam a destruição e o espólio do seu irmão. Em outras palavras, Edom, com essa atitude, deixou claro o quanto eles queriam o que era do outro. E isto é a quebra do mandamento, do último mandamento. Nós não queremos para nós aquilo que Deus deu ao outro. Nós não queremos. A atitude de Edom, estar em Jerusalém, tirando para o ímpar, jogando dados, fazendo sorte, para levar aquilo que para eles era interessante para Edom, foi uma das razões pelo qual Deus destruiu aquela nação. A terceira razão: nunca queira aquilo que é do próximo. Nunca queira. Este pecado se tornou uma razão para Deus destruir Edom, exterminar Edom. Irmãos amados, o nosso Deus é um Deus de bênçãos. O nosso Deus é um Deus que ama abençoar o seu povo. Mas precisamos entender um princípio da bênção de Deus. São vários, mas eu quero trabalhar aqui de acordo com o texto, com um princípio apenas. Quando nós falamos da qualidade das bênçãos de Deus, nós precisamos entender que essa qualidade é dividida em dois grupos. O primeiro grupo da qualidade da bênção divina é aquela qualidade onde a bênção é para todos. Onde Deus não nega a bênção para que possamos ter uma vida tranquila a cada um de nós. Deus derrama essa bênção a todos. A todos. Por favor, abram no Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ver essa bênção? Mateus capítulo 6, versículos 31, somente 31 e 32. Abriram? Mateus 6, versos 31 e 32, palavras do nosso Senhor Jesus no seu sermão. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, isso é, os ímpios, é que procuram todas estas coisas. O que eles procuram? Eles procuram a segurança de ter estas coisas a partir de sua própria força. É o que o Senhor está dizendo. Mas, continuando o texto aqui, os gentios procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Qual é a nossa diferença com os ímpios nesse princípio da bênção? Que ela é a todos. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir, a princípio não é preocupação nossa. Porque existe a bênção divina todo dia que você acorda pela manhã para trabalhar. Os ímpios precisam contar com o seu braço forte. E por causa da graça comum, eles conseguem. Mas os que são justificados por Cristo, já levantam da cama na frente dos ímpios. Deus vai abençoar o seu dia de trabalho.
E Ele vai cuidar de você, é Ele quem vai cuidar. Então não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, ou com o que você vai vestir. Teu Pai Celestial sabe que você precisa de todas estas coisas. O cuidado é dEle. Percebem? Mas esse é o primeiro grupo, onde Deus abençoa todos igualmente. Agora, existem bênçãos, que é o segundo grupo, que são bênçãos específicas para indivíduos específicos. Deus determina isso de forma gloriosa, mas quem faz isso é o Senhor. Abram, por favor, no livro, deixa guardadinho Obadias aí que a gente vai voltar, no livro do profeta Daniel. Abram, por favor, no profeta Daniel. Capítulo 1. E olha que interessante, o capítulo 1 está narrando os acontecimentos que levaram muitas pessoas de Jerusalém para a Babilônia. Inclusive, é essa narrativa do capítulo 1 que está falando o resultado da invasão lá de Obadias, que ele está condenando os edomitas. Foi esse momento aqui. Então, é dito no capítulo 1 que o rei, vamos ler o versículo 3 e 4? Olha só, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, o rei sabe o que é gestão de pessoas. Para trabalhar para mim, é só os bons. Está certíssimo aqui. Quem é, ou quem faz parte, especificamente, desse grupinho de bons? O texto fala de 4 jovens. É dito, no versículo de número 6, que entre esse grupo se achavam, né, dos filhos de Judá, Daniel, profeta, prazer, Hananias, Misael e Azarias. Esses nomes eram muito complicados para o rei da Babilônia. É a mesma coisa que você decorar nome de coreano, japonês, chinês. É difícil, não é? Então, é a mesma dificuldade, irmãos. Então, ele é o rei, ele faz o que ele quer, ele mudou o nome desse povo. Então, olha só, versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Hananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abidnego. Para mim, piorou, mas para ele melhorou. Está tudo certo, é ele que manda lá no país, ou mandava. Só que esses 4 jovens, eles colocam algo no coração. Nós não vamos comer das comidas contaminadas do rei. E ele vai dizer ao carcereiro, olha, nos dê legumes e água. Vai existir ali uma discordância do carcereiro, porque assim, vocês vão estar magros, o rei vai me matar. Não, Deus vai ser conosco, vocês vão ver. Façam um teste de 10 dias. Se em 10 dias a gente estiver com uma cara pálida, a gente come tudo que for. Ele fez, e depois de 10 dias eles estavam mais robustos do que os outros. Então, o carcereiro falou, beleza, continua assim, eu não morro, vocês estão de boa. Só que é dito, no versículo 17, que Deus vai abençoar esses 4 jovens pela atitude deles. E é dito assim no verso 17, ora, a estes 4, percebem? Está aí no texto? A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Irmão, vocês têm ideia de que bênção é essa? Você ter todo o conhecimento e saber lidar com esse conhecimento, toda a sabedoria da cultura dos caldeus, da Babilônia. Bom, já que a gente gosta disso, né? Você fica rico rapidinho. Você sabe o que fazer, sabe como conversar, você sabe onde fazer, sabe as estratégias, você sabe o que falar, sabe se comportar, você sabe tudo. Mas continua o texto no versículo 17. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Essa bênção de sonhos e visões só foi dado a Daniel. É uma bênção específica para alguém específico. Por que Deus fez isso? Porque Deus é soberano. Ele faz isso. Ele também deu a Daniel, aos 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aos 4 foi dado conhecimento e sabedoria. Mas Deus deu um upgrade para Daniel. Por que ele fez isso? Porque ele quis. E nós nos submetemos.
Porque existem bênçãos específicas que é para alguém específico. Qual foi o problema dos edomitas? Que eles queriam a bênção de Judá. E isto é um erro. Porque geralmente nós queremos a bênção do outro por dois motivos. Primeiro motivo é porque a gente se acha melhor do que o outro. Eu sou digno dessa bênção, não a pessoa a quem Deus abençoou. Eu não consigo entender como é que Deus abençoou o fulano de tal. Eu não consigo, eu sou muito melhor do que ele. Segundo motivo, pelo qual nós não concordamos com a bênção de Deus na vida do outro, inveja. Nós temos problemas com inveja. E por causa da inveja temos dificuldades de aceitar que Deus ama o meu irmão, a ponto de abençoar ele com bênçãos específicas, a ponto de nos cegar e não permitir compreender que sim, existem bênçãos específicas para mim da parte de Deus, que Deus só vai dar a mim, mas eu não quero, eu quero do meu irmão, eu quero o espólio de Israel, eu quero o espólio de Judá. Deus se lembrou disso e destruiu Edom. Eu não sei o porquê que Deus deu a bênção, sei lá, de uma casa para um irmão X e não deu para o Y. Eu só sei que o que Deus fez é certo. Eu não sei porque Deus abençoou um irmão com um carro e o outro ainda não. Eu só sei que o que Deus fez é certo. E eu me alegro com isso. Isso não é motivo de inveja, de revolta, porque isso é ser um edomita e não um cristão. E não um cristão. O ponto é, o que o Senhor está falando no final do versículo 11, em Obadias, o ponto é o seguinte: em nenhum momento existe uma proibição, preste bem atenção, o problema é quando a gente entende uma coisa que a Bíblia não falou. Em nenhum momento o texto bíblico está dizendo assim, eu não vou dar essa bênção para você que eu dei para o outro. Nem adianta pedir. Tem um texto que fala isso? O que Deus está proibindo é o espólio, é a cobiça, é a inveja. Mas não existe nenhum problema de você se alegrar com o irmão na frente dele em sinceridade. Você se alegra e no seu quarto você diz, Deus, tu sabes o quanto eu preciso daquela mesma bênção, porque a minha situação até então era igual daquele irmão. Mas eu consigo ver a tua graça, porque se o Senhor abençoou ele, que é um pecador como eu, o Senhor vai me abençoar também. Abre as janelas dos céus. Não tem problema em fazer isso. O que Deus condena é a inveja, é a raiva pela bênção do outro, é querer tomar a bênção do outro. Deus se lembrou dessa atitude, Deus se lembrou desse dia e se tornou uma razão para o extermínio de Edom. Quarto e último lugar, que o tempo é contra a nossa alegria. Vamos ler o versículo de número 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Em quarto e último lugar, cuidado com a alegria que traz juízo. Cuidado com a alegria que traz juízo. A palavra-chave do versículo 12 é muito clara em dizer, não devia. Aliás, está oculta 3 vezes essa expressão. A primeira está claro, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. A segunda está um pouco oculta, né? Nem ter te alegrado, esse nem ter é também, não devias ter se alegrado com os filhos de Judá no dia da sua ruína.
Terceiro, nem ter falado, nem devia ter falado com boca cheia no dia de angústia. O que eles não deviam? Primeiro, não deviam ter prazer com o que estava acontecendo com Israel, com Jerusalém, com Judá. Não deveriam ter se alegrado com a ruína. E não deveriam ter conversado entre eles com boca cheia, isso é, com orgulho, com arrogância, sobre o que estava acontecendo. Não deveriam. Não deveriam. A alegria, o prazer e essa arrogância na satisfação do que aconteceu com o povo judeu naquele dia. Deus se lembrou. E foi o quarto motivo, a quarta razão que levou Edom ao extermínio. A quarta razão. Queridos, nós não podemos nos alegrar com o fracasso e com a destruição do próximo. Isto é pecado diante de Deus. Isto é pecado diante de Deus. Mas eu preciso fazer um adendo aqui. Deus é o nosso Deus, o único Deus, é o Deus que realmente, Ele é doutor em levantar líderes de nações e impérios e destruir líderes de nações e impérios. Eu sei que muitas das vezes, quando Deus toma por juízo, principalmente pessoas que estão na liderança, porque o alcance delas é muito grande e está fazendo mal a um grande número de pessoas, nós nos alegramos. Deixa eu falar uma coisa aqui. A nossa alegria com o juízo de Deus deve estar na justiça santa de Deus. Nós podemos dar glórias a Deus, Deus agiu com justiça sobre fulano de tal, porque muitas pessoas, um povo, um continente, uma nação, o mundo estava sendo levado por causa dele. Estava sendo destruído, estava sofrendo por causa dele. Nós nos alegramos na justiça divina. Mas o que Deus fez com uma pessoa, não. Não podemos nos alegrar. Deus não permite. Deus permite com que a gente pensasse assim, antes ele tivesse se convertido. Imagina que testemunho que não seria para o mundo esse filho de Belial ter se convertido. O impacto que ele não traria a uma nação. Mas ele não se converteu e hoje ele está no inferno. Não há alegria para nós nisso. Não há alegria. Eu quero deixar 2 textos rápidos com os irmãos em Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Olha o ensinamento das Escrituras no contexto cristão. Romanos capítulo 12, o versículo 14 nos dá o contexto que Paulo não está falando de irmãos da fé. Paulo não está falando de irmãos da fé. Paulo está falando de todos os homens, de todos os próximos. Olha o 14. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Não está falando de cristãos aqui especificamente, está falando de todos os homens. E ele fala o que a gente tem que fazer no versículo 15. O que diz no versículo 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Possivelmente essa é uma área do nosso coração que deve se converter no dia de hoje. Porque nós somos rápidos em confundir a justiça de Deus com o castigo sobre a pessoa. O que Deus fez para livrar a justiça gloriosa de Deus com a punição do ímpio. E até do irmão. Às vezes a gente gosta, merecia mesmo. Às vezes a gente nem se lembra da justiça de Deus, a gente se lembra do fracasso do irmão, da tristeza do irmão. E isso me alegra, isso é um pecado. Pastor, o que acontece agora que eu sei, se eu continuar com esse erro? Uma palavrinha profética ao teu coração, não do meu coração, da Bíblia, está na primeira. Abram lá em Provérbios 24, 17. Uma palavra para o teu e para o meu coração. Linda, gloriosa. Provérbios 24, 17.
Nós vamos ler o 17 e o 18. Amém? Olha a palavra de Deus sobre esse assunto. Versos 17 e 18. Provérbios 24. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhes desagrade, e desvie dele, isso é, do seu inimigo, a sua ira. Sabe o que é desviar do inimigo a sua ira? Ele desvia o olho do inimigo e olha para você e diz: você é o próximo. Vai querer brincar com Jeová? Eu não. Não dá. Mas o texto é claro. A gente não se alegra para que Deus não desvie a sua ira do infeliz e olhe para nós com os mesmos olhos de juízo. A gente se alegra na ação divina e não na punição da pessoa. Tem que ter maturidade para lidar com isso, não tem, irmãos? Fala a verdade. Ou só eu que sou pecador? Só eu, vocês são tudo santo, quarta pessoa da Trindade, né? Porque é difícil, irmãos. Claro que é difícil. A gente gosta de confundir as coisas. O nosso coração talvez não concorde com a Trindade com relação a esse texto. E aqui é a prova da nossa fé, nós vamos nos submeter a essa verdade. Eu quero encerrar trazendo e relembrando, então, algumas informações que são importantes para a sua aplicação. Primeiro, queridos, cuidado em não reconhecer os irmãos. Cuidado em não reconhecer e fazer deles os seus inimigos. Deus não se esqueceu disso de Edom. Também não vai se esquecer isso em nós, se isso acontecer. Não vai mesmo, irmãos. Segundo lugar, nunca se esqueça disso. A sua presença, a sua atuação, em momentos específicos da história, fala muito sobre quem você é diante de Deus. Fala muito mesmo. Terceiro, guarda o teu coração, para que você não rogue maldição, praga, que você demonstre inveja às bênçãos que Deus deu ao próximo. Não faça isso. Se alegre com ele. Deus será mais glorificado. Deus será mais glorificado em tudo isso. Em tudo isso. E, em último lugar, que o teu coração se encha de alegria, que manifeste a glória de Cristo em você. E não a alegria satânica de ver homens caindo. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.